Fala galera, eu sou Douglas Ferreira e seja muito bem-vindo ao Refúgio. Como vocês podem ver, eu não estou no refúgio habitual, hoje eu estou no refúgio do Duda. Aqui é um ambiente onde ele grava o Pense Si, um projeto muito bacana dele sobre criatividade. Fala pra galera aí, Duda, como é que é o teu projeto? Prazer receber você aqui no refúgio do Pense Si, Douglas. O Pense Si é um projeto que fala sobre criatividade. Nas mais diversas abordagens, pode ser um chefe de cozinha ou uma regente de orquestra. Todo mundo pode utilizar a criatividade de alguma forma. E é isso que a gente tenta mostrar aqui de segunda a sexta. E é pensando nesse projeto dele que eu trouxe para esse vídeo a tag Pense e Si, com 11 perguntinhas aí, brincando com esse tema. Algumas bem complicadas, né? Vamos começar? Vamos lá. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Não repara não que a gente vai ler aqui, tá? São 11 perguntas, a gente não ia decorar as perguntas e as respostas, né? Ia ser complicado. Então vamos lá. Primeira. E se houvesse uma maneira de viajar no tempo? Para quando e onde você iria? Então, minha resposta para essa pode ser meio clichê assim, mas eu não iria pro passado, eu iria pro futuro. De volta para o futuro. Eu ia ver como é que estavam as coisas, também espiar como é que estava a minha vida no futuro, para me preparar e agora no presente. Ficaria. Pesquisar uns números da Mega Sena da virada. Quem sabe, né? Você, Duda, por aqui. Eu ia voltar bastante, assim. Eu acho que eu ia pra noite da Santa Ceia. Não ia querer mudar nada, porque eu sei da importância, né, histórica que teve. Então podia mudar muita coisa no mundo, não ia querer fazer o flashpoint aí, mas eu não ia perder a oportunidade de bater uma boquinha ali com o cara, né? Então eu acho que eu ia querer estar ali em volta e participava do jantar e depois eu voltava pra cá de boa. Sim, tranquilo, né? Tranquilo, sem mudar nada. Segunda pergunta. E se você pudesse ser invisível por um dia, o que você faria? Essa pergunta eu prefiro não responder, porque vai que acontece. E aí se eu responder aqui, vocês já vão saber, né? É verdade. Não, tô brincando. Eu acho, assim, eu gosto muito de observar as coisas na questão de aprender e tirar insight de tudo. Então, muitas vezes, tem coisas interessantes, pessoas que são muito interessantes, mas que elas ficam muito tímidas quando tem alguém observando. Então, eu acho que eu ia aproveitar esse dia para observar algumas situações onde eu poderia aprender e que, em determinados momentos, se eu tivesse lá visível, a pessoa não ia passar tanta informação assim. A minha resposta assim também segue mais ou menos essa tua ideia aí. Invisível, eu ia olhar a reação das pessoas para determinados acontecimentos ali que ela poderia participar. E uma das coisas que eu teria muita curiosidade é em ver algumas pessoas vendo até mesmo a reação dos meus próprios vídeos, ver como é que as pessoas iriam reagir, se estariam gostando. Acho que isso nem precisa estar invisível para ver, mas com certeza a reação de você estar presente e não estar presente é diferente de uma pessoa para outra. Então fiquem tranquilos que a gente não vai invadir nenhum vestiário. Pode ficar tranquilo. Terceira pergunta, e se você tivesse 24 horas para viver? Como que você ia gastar esse tempo aí? Cara, eu ia fazer, acho que as coisas que eu teria medo do resultado, porque se eu já estava assim no fim da vida, porque eu iria me importar muito com as consequências assim. Claro que depois que eu morresse algumas coisas poderiam desandar aí, mas acho que eu não me importaria muito com isso não, eu ia fazer o que eu teria medo assim das consequências. Quando eu li a pergunta eu já fui para um outro foco, que isso é uma das coisas que eu acho muito legal quando a gente manda essas perguntas em si, e você não explica o que você quer com a pergunta, porque cada um interpreta de uma forma. Eu não interpretei necessariamente da forma como o medo do que eu faria por morte, assim. Eu fui mais pela vida mesmo. Então eu ia querer aproveitar muito, e como 24 horas não dá pra você viajar, fazer uma grande viagem e tal, eu ia fazer um churrascão, ia colocar um sambão pra tocar, ia chamar minha família, os meus grandes amigos, ia querer passar aquele dia de diversão
pra eu poder ir embora feliz, assim. E que talvez a última lembrança que eles tivessem de mim fosse de farra. Fosse de alegria, viu? Eu queria estar lá nesse churrasco aí, cara. Com certeza. Vamos pra próxima pergunta. E se você pudesse ser um animal, qual você seria? Ah, que bom que essa pergunta veio pra mim antes. É porque deixa eu explicar, a única resposta que a gente falou um pro outro, e foi muito por acaso, foi dessa pergunta. E eu seria a águia. Por que que eu escolheria a águia? Porque essa parte de observação, de você ver de cima, que eu acho que às vezes, quando você tá muito inserido numa realidade, você tem uma visão muito peculiar. Quando você dá um zoom out, né, quando você vê lá de cima, você vê o todo, você pode ter uma outra percepção. Então, você poder observar, você poder dar esse zoom out e mesmo assim você, quer dizer, além disso, você poder também fazer grandes viagens numa grande velocidade, eu acho que eu seria águia. Então, a resposta é mútua. Eu também seria uma águia porque eu acho um animal muito fascinante. Pela capacidade de visão dele, também a velocidade que ele voa, que é algo que eu acho muito foda. Então, hashtag rolou spoiler, porque como eu fiz aquela introdução da pergunta, vocês já sabiam que ele ia escolher o mesmo que a minha. Águia. Próxima. Então, a quinta pergunta é: e se você pudesse ter qualquer superpoder, qual você escolheria? Como antes eu tinha falado da águia, uma coisa que eu gosto muito é essa sensação de voar. Então, o superpoder que eu escolheria seria voar. Cara, eu via os filmes do X-Men, eu via aquele cara com a zona, aquela coisa, eu, queria muito isso. Então, voar seria o que eu escolheria. Voar serviria muito pra mim também, pela mesma lógica do que eu ia responder. Mas, como eu sou um cara fascinado por viajar, eu quero conhecer muita coisa do mundo, eu acho que o poder que eu escolheria seria o teletransporte. Eu chegar assim, quero ir pra Roma. Aí tô em Roma. Roma hoje tá meio parada, eu vou pra Las Vegas. Aí, tipo, enfim, ia visitar o mundo e me teletransportando. Acho que ia ser bacana. Próxima pergunta. E se você fosse um protagonista de livro ou filme, qual você seria e por quê? Vocês já devem ter percebido, talvez um pouco pelo cenário aqui, que eu gosto muito de super-heróis. Então, a primeira coisa que veio na cabeça foram os super-heróis, porque tem os filmes, tem uns livros, HQs, né, que hoje algumas versões muito parecidas com o livro e tal. Dudu, eu tô com medo de você escolher o mesmo que eu, Dudu. Vai lá. Mas quando eu era pequeno, eu lia muita revistinha, assim. Então eu escolhi o Homem de Ferro. É o mesmo? Não. Ufa, deu certo. Então, por que o Homem de Ferro? Porque ele é um cara que ele é um super-herói. Ele anda com os super-heróis, ele é brother ali dos super-heróis, dos Vingadores. Mas ele não tem superpoderes. Tudo que ele faz é pela inteligência dele e pela grana dele, né? Ajuda bastante. Um pouquinho assim, né? Então, eu ia ter uns brothers super-heróis, eu ia desenvolver ainda mais a minha inteligência, porque, né, eu acho que eu ainda tô um pouquinho abaixo do Tony Stark, e a conta corrente que tá muito abaixo. Então, eu acho que ia querer ser o Homem de Ferro. A minha resposta vai pro outro lado, vai pra DC. Eu escolheria como protagonista, seguindo a mesma base aí, que livro, né, HQ, junto ali, eu escolheria o Flash, que eu acho muito massa, hipervelocidade, capacidade de viajar no tempo e, se eu quisesse em tal lugar, rapidinho eu iria lá. Cuidado com o que você vai fazer quando você voltar no tempo. Pra não mexer muito aí. Ele mexeu algumas vezes. Vai que gerava um flashpoint e essa gravação nunca existiria. Então agora vamos pro outro lado. E se você fosse um vilão de um filme ou de um livro? Qual você seria? Então, eu também vou seguir essa mesma base de que livro pode ser HQ, mangá, essas coisas aí. Então beleza, já fica a resposta que o meu também vai ser. Então, desenho. Ficamos os dois perdoados. Cara, eu escolheria, com base no mangá, o Death Note. Eu escolheria como vilão, assim, o Kira, né, o Raito. Porque ele é um cara muito inteligente. Muito inteligente. Ele tem uns pensamentos, claro, que mais pra frente, uns pensamentos de justiça já meio extremos, assim, mas eu admiro muito ele pela inteligência dele, o raciocínio lógico dele.
pra poder se livrar de certas situações assim. Então é um cara que eu, dependente da atitude dele, eu admiro o cara, então eu acho que eu gostaria de ser um pouco como ele. Eu vou seguir quase o mesmo filme, quase, porque ele tá nos Avengers, mas não seria automaticamente do universo do Homem de Ferro, que é o Loki. Por que eu escolheria o Loki? Porque assim, eu não quero ser um vilão, né? Mas já que é pra ser, vamos ser um cara engraçado, um cara sarcástico, um cara que, inclusive, mesmo sendo vilão e todo o filme acabando preso, no filme seguinte o pessoal sente a necessidade dele e busca ele de volta pra ele ajudar. Então ele acaba sendo meio que mocinho, mas ele no fundo é vilão. E eu acho que o sarcasmo dele, pelo menos do universo dos filmes da Marvel, na HQ um pouco menos, mas enfim, eu acho que esse humor como vilão eu acho bem bacana. Próxima pergunta. E se você tivesse $1 trilhão, como você gastaria os seus primeiros 100 mil? E aí, estão gostando do vídeo? Tá bem divertido, né? Mas calma que não acabou não. Por serem 11 perguntas, o vídeo acabou um pouco longo e por isso eu resolvi dividir ele em 2 partes. Amanhã eu vou postar a segunda. Então, já vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações para receber ele em primeira mão. Mas agora eu vou deixar vocês com um recadinho do Duda e amanhã a gente se vê na segunda parte do vídeo. Tchau! No mesmo dia que esse vídeo está subindo, que vocês estão assistindo aqui, o Douglas também está participando lá como convidado do PenseC no refúgio original, né? Ele está ali no meu refúgio, no refúgio dele. Então é muito bacana a forma como ele falou de criatividade na abordagem dos livros da leitura, ficou muito legal.